Olá, meus irmãos, graça e paz, que o Senhor Jesus seja o centro de nossas vidas. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado nessa caminhada. Entramos na terceira parte do trimestre, lição de número 9. Se essas análises das lições têm sido úteis ou edificantes para você, talvez seja útil para outros também. Nos ajude compartilhando os vídeos do canal. O estudo desta semana contém preciosidades vindas diretamente dos céus para abençoar sua vida. Se você acompanha qualquer canal que fale da lição, mas talvez não faça a leitura por você mesmo, aconselho que o faça. Nos vídeos deste canal eu faço análise geral do texto e muitos comentários extras que não estão na lição, mas se incluem no contexto. Vamos orar para o início do nosso estudo. Santo, bom e eterno Deus que estás nos céus, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de poder buscar a Tua presença e adorá-lo em tranquilidade, em paz, e também em espírito e em verdade. Que este Espírito Santo possa ser o guia que ilumine as nossas mentes para o estudo da Tua Palavra, te rogamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Herdeiros das promessas, prisioneiros da esperança. O verso para a meditação da semana está no livro do profeta Zacarias. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Muito interessante a expressão prisioneiros da esperança. Para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir dessa expressão, vamos ver o que outras traduções dizem. Na nova tradução da linguagem de hoje, nós temos prisioneiros que ainda têm esperança. Na New Century Version, ou versão Novo Século, aparece prisioneiros cheios de esperança. E na Almeida Corrigida Fiel, a tradução é presos de esperança. Sobre esse verso, ele tem significado em dois tempos. Originalmente, essas palavras podem ter sido um chamado para Israel sair de seu exílio na Babilônia. E a sua segunda aplicação, e superior, uma profecia de que no reino futuro de Deus, a maior segurança e a volta maior do exílio ainda espera pela sua realização com a volta de Cristo, nosso libertador. Na semana passada, nós lemos sobre a conquista final da terra de Canaã. O período de batalhas, que durou cerca de 5 anos, foi um tempo em que Deus cumpriu sua promessa e o povo tomou posse da bênção, cada tribo assumindo uma região pré-estabelecida, conforme os capítulos 13 a 21 de Josué. Deus ensinou não apenas aos israelitas, mas para nós também, que as promessas divinas são tangíveis, se de fato exercemos nossa fé no Filho de Deus. Se isso parece difícil para você, olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A promessa de Deus para Israel foi: eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Sobre essa promessa, a lição desta semana traz alguns paralelos a respeito da terra prometida. Paralelos que o autor chama de conceitos teológicos, e traz também algumas reflexões sobre a relevância espiritual para quem não apenas confia, mas exerce a fé, vive pela fé em Deus e em suas promessas. Na lição de domingo, vamos acompanhar o paralelo entre o Éden e a terra de Canaã. Essa lição de domingo tem 2 momentos bem destacados e cada um com seus personagens principais. Falaremos sobre Adão e Eva no primeiro momento, e na sequência falaremos brevemente a respeito dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Leia Gênesis 2:15 e 3, de 17 a 24. Quais foram as consequências da queda em relação à duração de vida do primeiro casal? A vida passou a ter fim, simplesmente. Originalmente criados para a eternidade, agora pela desobediência foram condenados à morte. Deus preparou o ambiente perfeito para o ser humano. Temperatura ideal, alimentos nutritivos de diversas cores, aromas e sabores, beleza indescritível, segurança e conforto. Tudo se traduzia em recursos de aprendizagem e conhecimento de Deus. O Éden era a escola e Deus o professor. Lá, eles adquiriram uma compreensão profunda do caráter divino e da vida que o Senhor desejava para eles. Contudo, ao romper o relacionamento de confiança com o Criador, a conexão com o jardim precisava ser desfeita,
e foi desfeita, conforme lemos em Gênesis 3, 22 e 23. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. O jardim do Éden passou a simbolizar a vida abundante, e o restante da terra o local de exílio onde Adão passou a ser o prisioneiro que tinha esperança no advento do Messias. Você se lembra bem de que Deus pregou o evangelho para Adão falando sobre o advento de Cristo. O cordeiro imolado por Adão já simbolizava aquele que tira o pecado do mundo. A pergunta de número 2 vem nos dizendo como os patriarcas entendiam a promessa da terra prometida? E mais, o que significa para os adventistas viver como herdeiros das promessas? Os patriarcas entendiam que a terra seria uma herança. Deus disse a Abraão que a descendência dele seria oprimida por 400 anos e depois herdariam a terra. Sobre a segunda parte da pergunta, nós podemos entender que precisamos viver de modo que não nos tornemos negligentes, mas imitemos aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Na lição de quarta-feira, nós veremos o paralelo da terra prometida e o ano jubileu. Na proclamação do ano do jubileu e em outras passagens, Deus fala a Moisés: "A terra é minha." Então entendemos que os patriarcas não tinham posse que pudessem passar para seus filhos como herança. A terra pertencia a Deus, assim como o jardim do Éden também lhe pertencia. Da mesma forma que Adão e Eva não fizeram nada para merecer o Éden, Israel também não fez nada para merecer aquele território. A terra prometida foi um presente de Deus, fruto de sua iniciativa. Israel não tinha nenhum direito natural ou reivindicação sobre a posse da terra. Somente pela graça é que eles poderiam desfrutá-la. Assim como os patriarcas, como Adão e Eva, que se tornaram prisioneiros exilados, mas que mantinham a esperança na restauração e salvação oferecidas por Deus, da mesma forma os seguidores de Cristo herdarão promessas ainda maiores que se realizarão para os imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. A lição de segunda-feira vem com o título A Terra como Dádiva. Temos algumas indicações de leitura e depois a pergunta: qual era o relacionamento especial entre Deus, Israel e a Terra Prometida? Todas as passagens deixam clara a ideia de que tanto os patriarcas quanto Moisés e todo o povo, por extensão, sabiam que Deus, sendo o Criador de todas as coisas, é o dono delas. E não seria diferente com a terra que ele daria em possessão aos descendentes de Abraão. O autor da lição escreveu que, no aspecto mais básico, o território oferece à nação uma identidade física. Ao definir sua localização, ele também determina a profissão e o modo de vida do povo. Por outro lado, os escravos não possuem raízes e não pertencem a lugar algum. Outra pessoa se beneficia do fruto de seu trabalho. De outro lado, ter um território significa liberdade. A identidade do povo escolhido estava profundamente conectada à sua permanência na terra. Sim, a identidade estava conectada à permanência na terra, mas não deveria ser essa relação a determinante. O autor diz que o território determina o modo de vida do povo, mas, embora muitos israelitas, após o exílio, preferissem permanecer em Babilônia por conta de seus atrativos, o ideal divino para a identidade de seu povo é o respeito e, especialmente, a prática da lei, que é a expressão de seu caráter, não apenas na terra prometida. A ordem dada a Moisés em Deuteronômio 6, 6 e 7, que já foi mencionada em 2 vídeos anteriores, é o que deve ser determinante para a manutenção da identidade de um povo. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. E acrescento: seja livre em Jerusalém, ou cativo na Babilônia.
seja na sua igreja local ou em qualquer outro lugar do mundo. A frase "mudam-se os ares e os lugares, mas as pessoas continuam as mesmas" precisa ser uma verdade em seu sentido positivo. Então, o caráter deve ser o fator determinante de nossas ações e não a falsa ideia de que seja o local em que estamos. Seguindo, então, temos que a relação entre Deus, Israel e a terra estabelecia que a obediência pelos motivos certos, ou seja, o cumprimento da aliança, seria a condição para a permanência dos herdeiros na terra. Além disso, a terra funcionava como uma janela pela qual Israel tinha uma visão mais ampla de Deus. Viver ali lhes recordava constantemente de que Deus era fiel, cumpria suas promessas e era digno de confiança. A declaração de fidelidade divina é sempre repetida, e só não acreditamos nela se nós mesmos não somos fiéis. A questão, contudo, não é a fidelidade de Deus, é a nossa. Temos sido fiéis? É interessante a relação e comparação que o autor faz entre as águas que abasteciam o Egito e as águas que abasteciam Israel. No Egito, eles dependiam das águas do rio Nilo, e esse rio era considerado uma divindade pelos egípcios. Vários deuses, inclusive, estavam relacionados à cheia do Nilo, que abastecia o país e irrigava suas lavouras. Já em Canaã, não haviam grandes cursos d'água. Você pode ter memorizado o Salmo 46 e se lembra que lá no verso 4 fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Alguns estudiosos consideram que essa cidade mencionada no Salmo seja Jerusalém, mas em Jerusalém não havia rio. O que abastecia a cidade era o curso d'água desviado pelo rei Ezequias. Que rio era esse dito pelo salmista, senão o rio da graça de Deus? A graça que abastece todo o coração humano, que perdoa pecados como a chuva que regava a terra prometida. Bênçãos advindas diretamente das mãos do Criador. Em Canaã, o povo poderia continuar seu aprendizado da dependência de Deus. Numa terra que não havia rios caudalosos, eles poderiam experimentar o significado real da aliança. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Esse é o sentido real do sábado, do hebraico Shabat, que significa cessar, parar o trabalho e até descansar. Descansar nas promessas de Deus. Não é nossa força que nos sustenta, é a mão de Deus. Em Canaã, apenas Deus controlava o clima. Dessa forma, a terra reforçava a lembrança da contínua dependência de Israel em relação a ele. Como Senhor de toda a criação, Deus é o proprietário. Nós, seres humanos, somos apenas peregrinos, prisioneiros que devem manter a esperança em sua provisão. A lição de terça-feira vem com o título O Desafio da Terra e a pergunta, leia Josué 13, de 1 a 7. Embora a terra de Canaã tenha sido um presente de Deus, quais foram alguns dos desafios enfrentados ao tomar posse dela? A expulsão dos habitantes de Canaã, conforme prometido em Êxodo 23, 28, teria como instrumento divino o próprio povo de Israel. Esse parecia o maior desafio para escravos recém-libertados. O papel de Deus seria causar o pânico e desfalecer o coração dos habitantes cananeus. Mas os israelitas deveriam tomar posse da bênção. O autor da lição destaca que nem mesmo os egípcios, com seus exércitos treinados e bem armados, não conseguiram ocupar Canaã de forma duradoura. A conquista total da região foi impossível para eles devido às cidades muradas, que eram praticamente intransponíveis. Agora, uma nação composta por ex-escravos enfrentava a tarefa desafiadora de conquistar uma terra que seus antigos senhores não conseguiram dominar. Se algum dia eles conquistassem essa terra, seria unicamente pela graça de Deus e não por seus próprios esforços. No segundo parágrafo, o autor da lição fala das atuações divina e humana. Menciona que na primeira metade do livro de Josué, nós lemos sobre a atuação divina. Na segunda metade, fala sobre a colonização feita pelas tribos.
e nos capítulos 13 a 21 temos a divisão das terras. Essa separação entre as atuações de Deus e do povo serve para ilustrar que Deus requer que façamos nossa parte em tudo. Talvez nós devemos marchar em direção ao Mar Vermelho, pisar nas águas do Jordão, encher as talhas de vinho com água, ou nada além de confiar sem reservas em nosso mantenedor. Mas o que cabe a mim e a você é uma responsabilidade intransferível que não podemos negligenciar, pois ela é requerida por Deus. Essa conquista da terra em parceria com Deus ilustra o processo da salvação. A salvação vem exclusivamente de Deus. A palavra diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E também não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração. Esses versos afastam qualquer possibilidade de sermos salvos por um comportamento perfeccionista ou a tentação de nos estribarmos na confiança da guarda do sábado, por exemplo. Ainda assim, mesmo sem haver mérito em nossos esforços, Tiago nos desafia a mostrar nossa fé sem obras e ainda destaca que a fé sem obras é morta. E mais, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Como filhos e servos do Senhor, devemos andar em novidade de vida, fitar constantemente o nosso Salvador e nos lembrar que imitar o seu caráter é observar seus ordenamentos. A conquista da Terra Santa é semelhante ao processo de santificação que vivenciamos, resultado da nossa obediência de amor como novos cidadãos do reino de Deus. Está claro o paralelo entre receber a terra pela graça e receber a salvação também pela graça. Não podemos ganhar a salvação pelos nossos esforços, mas podemos perdê-la se não vivemos como filhos regenerados pelo Pai Celeste. Na lição de quarta-feira, temos o título O Ano do Jubileu. O autor expressa que a terra prometida era tão essencial para a identidade de Israel como povo de Deus que não poderia ser dividida de maneira ampla e sem critérios. Sua repartição precisava ser feita entre tribos, clãs e famílias, conforme Números 34, de 13 a 18, para garantir que não ficasse nas mãos de algumas elites dominantes. A pergunta de número 5 nos diz: leia Levítico 25, de 1 a 8 e de 8 a 13. Qual era o propósito do ano sabático e do ano do jubileu? O ano sabático, assim como o ano do jubileu, proporcionava ao povo a oportunidade de confiar em Deus como sustentador da humanidade e único possuidor e doador de toda boa dádiva. O rei Salomão orou durante a dedicação do templo: porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Já o ano do jubileu, que ocorria a cada 50 anos, esse tinha regras específicas sobre perdão de dívidas e libertação de escravos. Além disso, era mais uma das festas que apontavam para o Libertador Supremo. Cristo é o nosso jubileu, nosso resgatador e nosso verdadeiro descanso. Agora, muito importante também era a ideia da preservação dos recursos da terra de Canaã. Uma terra sem rios significativos deveria descansar. Tão necessário era o ano sabático para o descanso da terra que o povo de Israel, por conta de sua desobediência a esse mandamento, foi levado ao cativeiro babilônico até que a terra descansasse os seus sábados. Iniciando a análise do texto, nós sabemos que em qualquer país e cultura, uma terra pode ser vendida em caráter permanente ou ser tomada para quitação de débitos. Mas em Israel isso não ocorria. O propósito de Deus era garantir uma porção da terra para cada tribo, clã e família. A terra só poderia ser arrendada, e o valor pago pelo arrendatário deveria ser proporcional aos anos até o jubileu. Caso fosse no primeiro ano o arrendamento, o valor pago seria bem maior. Se faltassem poucos anos até o jubileu, o valor seria proporcionalmente reduzido. E ainda havia a possibilidade de alguém quitar a dívida a qualquer tempo. Um parente próximo do proprietário da terra poderia bem livrá-lo de sua dívida. Esse seria o Goel, o resgatador.
A providência divina estava clara para todo Israel. É a intenção do Pai que não haja necessitados. Generosidade, desprendimento e confiança eram as qualidades que todos deveriam cultivar e desenvolver. Punir o seu irmão no momento em que ele mais precisa de apoio, por mais que ele mereça a punição, na verdade não é uma atitude cristã. Quando uma pessoa está em sérias dificuldades, mesmo que seja por irresponsabilidade dela, e ela lhe pedir ajuda, só não ajude se você não puder. Não cobre juros, nem cobre um alto valor emocional ou moral em troca de sua ajuda. A ideia é seguir o pensamento divino. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Voltando ao texto, as leis sobre a propriedade da terra ofereciam a cada israelita a chance de se libertar de situações opressivas, sejam herdadas ou causadas por escolhas erradas, e dar também a chance de ter um novo começo. O autor diz que o jubileu revela o propósito do evangelho, eliminar as divisões criadas pelos seres humanos. Sobre as expressões antagônicas que ele utiliza no penúltimo parágrafo, isso poderia se assemelhar às ideologias atuais de socialismo ou comunismo. Repito, assemelhar. Mas não é o sentido que devemos dar. O jubileu provia condições para que os pobres tivessem suas dívidas perdoadas, mas até que o jubileu chegasse, as providências eram dar condições dignas de vida aos devedores. Nos versos 35 e 39 de Levítico 25, temos dois casos de empobrecimento de um irmão. No primeiro caso, ele tem as forças decaídas, não sendo capaz de trabalhar para se sustentar, então deverá ser sustentado por alguém. No segundo caso, ele ainda tem força física que lhe favoreça o trabalho, então ele quitaria sua dívida com trabalho remunerado até o jubileu. A infidelidade de Israel quanto aos anos sabáticos, não confiando em Deus, não apoiando seu próximo, não abandonando o egoísmo, os levou ao cativeiro em Babilônia, como se pode ver em 2 Crônicas 36, 20 e 21. A lição de quinta-feira vem com o título A Terra Restaurada. Leia Jeremias 24, 6 e mais alguns textos. Qual era a promessa de Deus a respeito do retorno de Israel à terra prometida e de que forma ela se concretizou? Assim como a revelação dada a Abraão de que o povo seria escravo no Egito, e depois eles herdariam a terra, Deus também prometeu que, uma vez passados os 70 anos de repreensão em Babilônia, o povo retornaria para as terras de Israel e Judá. Mais uma vez, não por mérito, mas porque a boca do Senhor o disse. Nós podemos fazer um paralelo do primeiro parágrafo da lição com o Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Esse salmo nos revela a tristeza e a sensação de abandono do Israel exilado, agora aparentemente prisioneiro sem esperança. O autor fala de arrependimento da nação de Israel. É possível, uma vez que Deus enviou 3 profetas para falar ao povo nesse período. Jeremias ficou em Jerusalém, Ezequiel foi o profeta do povo às margens do rio Quebar, mas apenas a oração de Daniel, que ficou na corte, revela de fato esse arrependimento e pedido do cumprimento da profecia de libertação. Deus ainda era o Deus de Israel, mas agora nós precisamos lembrar que nem todas as profecias eram incondicionais. E, obviamente, a permanência na terra era uma promessa que envolvia condições. Uma que nós já sabemos era o cumprimento da aliança por parte do povo. O paralelo e cumprimento dessa profecia de instalação permanente na terra é a profecia antitípica da instauração do reino do Messias, em quem se cumprem todas as promessas feitas ao antigo Israel. Ele edificará a nova Jerusalém terrestre após a purificação da terra com fogo e fará a renovação paisagística do novo Éden.
Eis que a terra prometida é reinterpretada e se torna um símbolo das bênçãos espirituais que Deus planeja conceder ao seu povo fiel, tanto agora quanto na eternidade. Cristo voltará. Essa curta frase parece ter perdido o valor hoje e não é de admirar, pois já no primeiro século o apóstolo Pedro combateu os que diziam que o Senhor não voltaria. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, o dia do Senhor como um ladrão. Sim, Cristo voltará e fará novas todas as coisas, especialmente a nova terra prometida, o cumprimento final de todas as promessas para os prisioneiros que mantêm a esperança. E fechando a lição desta semana, temos duas lindíssimas descrições contidas no estudo adicional. Seremos salvos eternamente quando entrarmos pelas portas para a cidade. Então poderemos nos regozijar de estar salvos, eternamente salvos. Até então, porém, precisamos atender à exigência do apóstolo e temer que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Ter certo conhecimento de Canaã, cantar os hinos de Canaã, regozijar-se na perspectiva de entrar em Canaã, não levou os filhos de Israel às vinhas e olivais da terra prometida. Eles só os podiam tornar realmente seus pela ocupação, cumprindo as condições, exercendo fé viva em Deus, apoderando-se de suas promessas. Na Bíblia, a herança dos salvos é chamada pátria. Ali o pastor celestial conduz seu rebanho às fontes de água viva. Ali as extensas planícies se expandem na direção de lindas colinas e as montanhas de Deus erguem seus majestosos cumes. Nessas planícies pacíficas, ao lado daquelas correntes cristalinas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino e errante, encontrará um lar. Senhor Deus que estás nos céus, graças damos a Ti pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, especialmente pelo estudo da Tua palavra, com promessas maravilhosas. Que nós possamos pensar, descansar nessas promessas e termos a certeza de que o Senhor as cumprirá em nossas vidas. Nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, para que não venhamos desviar o nosso pé do Teu caminho e possamos de fato entrar no Teu descanso. Amém. Essas são bênçãos que pelo Espírito Santo pedimos também em nome de Jesus. Amém.